O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por uma providência divina, acredito, hoje que estamos justamente na véspera de escolher um novo Papa, a liturgia nos apresenta precisamente este texto, um capítulo adicionado posteriormente ao Evangelho de João, sobre a confirmação que Jesus fez da responsabilidade, do título que ele tinha dado a Pedro. Jesus tinha falado para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que Pedro tinha negado 3 vezes a Jesus. Então ele se sentia profundamente indigno dessa responsabilidade, mas Jesus hoje pergunta 3 vezes a Pedro sobre o amor, porque era isso que realmente importava. E o mais importante, depois, ele confirma por 3 vezes também que apacente as suas ovelhas. Ou seja,
Está confirmando a Pedro no seu cargo, apesar da sua fraqueza, da sua traição, da negação dele. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho disto e como isto se aplica também à nossa vida. Vamos ver agora e depois, ao final, falamos um pouquinho do futuro Papa. Pode ser? Então, primeiro é assim, Pedro falhou. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos muitos erros. Nós gostaríamos poder fazer as coisas bem, mas reconheçamos, somos fracos e muitas vezes fazemos o que não devíamos. O que nós devemos fazer? Primeiro eu diria assim, por que nós caemos? Em segundo lugar, o que nós temos que fazer quando caemos? E em terceiro lugar, o que Jesus faz quando nós caemos? Isto, seguindo o testemunho e o exemplo de Pedro, pode ser muito inspirador, porque como dizia, todos nós somos fracos e cometemos muitos erros e decisões erradas em nossa vida. O primeiro que nós pensamos é isto: por que Pedro caiu e por que nós caemos? Eu diria que 3 motivos. Em primeiro lugar, excesso de confiança. Quando Jesus e Pedro estavam reunidos na última ceia, Jesus anunciou aos discípulos: em verdade vos digo, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos, vai ser traído, vai ser entregue nas mãos dos sacerdotes, vai ser crucificado. E aí Pedro pula e diz, como sempre ele diz: Senhor, mesmo que todo mundo te abandone, eu jamais te abandonarei. E aí então Jesus faz aquela profecia: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. O que está acontecendo aí? Pedro tem um excesso de confiança em si mesmo. E esse é o motivo por el qual também nós muitas vezes caemos. Nós não temos que lutar contra a tentação, nós temos que fugir da tentação, nós temos que evitar a tentação, porque nós somos fracos. Quando a gente se sente muito forte, muito capaz, muito tudo, é aí que nós caemos. Pedro se sentia excessivamente confiante em si mesmo e por isso ele também não teve a humildade e a força para vencer a tentação. Em segundo lugar, nós caemos por falta de oração. E ainda mais profundamente, eu diria, preguiça. Sabe, quando Jesus estava em um momento crítico da sua vida, no jardim de Getsemane, orando a Deus Pai que afastasse esse cálice, mas se Deus não afastava o cálice, pelo menos que lhe desse forças para enfrentar, ele dizia aos discípulos: vigilai e orai para não cair na tentação, porque ele, o Filho de Deus, estava pedindo forças a Deus. E que fazia Pedro e os discípulos? Dormiam. Estavam dormindo. Eram preguiçosos. E sabe, nós também muitas vezes caemos porque não oramos suficientemente, porque não dedicamos. Achamos que outras coisas são mais importantes que dedicar tempo para Deus todos os dias na oração. Não dedicamos tempo para a leitura bíblica, não dedicamos tempo para um retiro. Nos custa muito ir até um encontro de casais, essas coisas são para nossa alma, para nos fortalecer, para nos nutrir, para estar perto de Deus, para ter a graça de vencer a tentação. Também tem que ver com o excesso de confiança, mas quando nós confiamos tanto em nós mesmos que não pedimos a ajuda a Deus, quando nos deixamos levar pela preguiça e não cultivamos esse relacionamento, então, claro, nós caímos. E o terceiro motivo por el que Pedro caiu é porque ele tinha medo da rejeição. Quando Jesus foi preso e foi levado à casa de Caifás, o evangelho diz assim: Pedro seguia os soldados que levavam Jesus, mas de longe. E quando chegou à casa de Caifás, ele se juntou a uma pequena multidão aí que estava se aquecendo ao fogo, mas de incógnito, anônimo. Por quê? Porque ele tinha medo de que fossem a identificá-lo, que vissem que ele era discípulo del que estava sendo julgado nesse momento. Pedro tinha medo do que pensavam os outros, do que pudessem dizer os outros, da rejeição dos outros. E esse também é um motivo por el qual nós caímos. Estamos em um almoço e dizer, pessoal, tenho que ir, né? Porque tenho que ir à missa.
As pessoas dizem, ai, deixa para lá, que isso? Você é um católico fanático. O mundo nos trata assim. Nós temos medo de ser rejeitados, temos medo de não preencher as expectativas do mundo, que não são precisamente as de Deus. Então, Pedro cayó porque ele confiou excessivamente em si mesmo. Pedro cayó porque não orou, porque não estava perto de Deus. Pedro cayó porque tinha medo da rejeição. Mas o que Pedro fez quando caiu? Duas coisas que também nós temos que fazer. A primeira, aceitar, assumir o nosso pecado. Pedro não é de los que finge que não aconteceu nada. Quando Jesus saiu del julgamento, ¿no? Ele cruzou no olhar com Pedro e Pedro tinha negado a Jesus. E quando Jesus olhou para Pedro, o Evangelho diz que Pedro se sentiu profundamente dolido, saiu fora e chorou amargamente. Pedro assume seu pecado, assume seus erros. Muitas vezes também nós não queremos olhar a nossos pecados, não queremos olhar para nossos erros. Muitas vezes nós pensamos assim, não, queremos tirar isso de frente lo antes possível e seguir em frente. Não, cometimos um erro, cometimos um pecado. A gente tem que assumi-lo, tem que abraçá-lo. Esse sou eu. Nós somos fracos. Nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus. E não adianta fingir, não adianta culpar outros, não adianta enterrar nossas culpas, saber se assim eu vou esquecer. Não esquecemos, não. Então, a única coisa que nós podemos fazer com nossos erros, com nossas fraquezas e nossos pecados, é assumi-los. E aí vem a segunda coisa que fez Pedro, e colocá-las diante de Jesus para ser perdoados. É isso que Jesus quer. Ele quer nos perdoar. Ele quer nos salvar. Ele quer estar conosco, dar-nos uma segunda chance. Nosso Deus é um Deus das segundas chances. Não importa quantas vezes nós tenhamos decepcionado Deus, Ele sempre tem uma nova oportunidade para nós. Jesus quer que nós foquemos na misericórdia e na confiança nele. Pensa no que aconteceu no Evangelho de hoje. Quando Pedro negou Jesus, eu imagino que cada vez que escutava um galo cantar, ele se lembrava, gente, eu neguei Jesus 3 vezes. E cada galo que cruzava por seu caminho era como um espinho no coração, não? E Jesus disse, de algum jeito, não, eu vou te perguntar 3 vezes sobre o amor, para que você associe essa dor, esse erro que cometeu, não com galos, não com culpas, mas com a misericórdia de Deus. E a la tripla negação de Pedro, Jesus faz uma tripla questionamento sobre o amor e uma triple confirmação da sua missão. O que significa isso? Ele quer que nós assumamos nosso pecado, reconheçamos nossos erros, mas nós estemos sempre olhando as mãos de Jesus, a misericórdia dele, porque essa é a nossa salvação. E o que Jesus faz com nosso pecado, e este é o mais belo de tudo, em primeiro lugar, ele não se escandaliza. Jesus já sabe, cada vez que nós pecamos e viemos a Jesus e falamos, Senhor, pequei, e Jesus sabe que Jesus fala assim, eu te disse, eu sabia, é você que não termina de dar-se conta, mas ele não se escandaliza, ele nos abraça, ele nos acolhe. Em segundo lugar, Jesus ora por nós. Quando Pedro está na última ceia, isso é muito belo. Jesus anuncia a Pedro a sua traição, a sua negação. Mas depois ele acrescenta esta frase, Pedro, mas eu orei por ti, para que uma vez convertido, confirmes os teus irmãos. Está vendo? Jesus está orando por nós. É por isso que cada Santa Missa e cada oração que nós fazemos, terminamos sempre falando, te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. O que estamos fazendo? Estamos pedindo a Deus por intercessão de Jesus. Ele ora por nós o tempo todo. Em terceiro lugar, Jesus confia em nós apesar de nossas fraquezas. Sabe, Jesus quer construir a sua igreja. Ele fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele falou para Pedro, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. E ele sabe que nós somos pecadores, mas é o que ele tem. Nós somos assim.
e Ele sabe isso, aceita isso, e Ele quer construir a sua igreja com nossas fraquezas e com nossos pecados. Então, que isso nunca te afaste de Deus. Ele te conhece, Ele te quer salvar, Ele quer transformar. E finalmente, Ele usa inclusive os nossos pecados para construir a igreja. Sabe, se você olha o Pedro que nós podemos ver nos Atos dos Apóstolos, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, e o Pedro antes da crucificação e ressurreição, é muito diferente. O Pedro de antes é presuntuoso, ele é confiado, ele é orgulhoso, ele é impetuoso. O Pedro depois é humilde. Ele está ao serviço de todo mundo. Jesus usou essa fraqueza de Pedro para dar uma grande lição a Pedro e preparar o seu discípulo para ser líder e cabeça da igreja. Então aí chegamos ao tema de nosso conclave, não? Estamos precisamente agora, nós nesse momento de eleição de um novo Santo Padre. Olha, o Papa Francisco deixou um legado incrível de misericórdia, de perdão, de simplicidade. E a missão agora é de uma grande conexão com o mundo. O Papa tinha uma capacidade de conectar-se com todo o mundo muito bonita, muito grande. Nós agora oramos todos juntos para que o Espírito Santo ilumine os cardeais e escolham a pessoa certa. Qual é a pessoa certa para dirigir a igreja? Humildemente, eu imagino quem sou eu para julgar essas coisas, mas eu les vou dar a minha opinião. Eu acho que precisa 4 coisas o futuro Papa. Em primeiro lugar, tem que ser um Papa humilde e caritativo para que a igreja, como o próprio Papa Francisco dizia, seja um hospital de todos os que no mundo estão feridos, estão decepcionados, estão, enfim, passaram por tantas coisas e estão afastados de Deus. Então, a igreja precisa de um Papa que seja caritativo, humilde, acolhedor. Isso vai ser muito importante. Mas, em segundo lugar, precisa um Papa que seja de doutrina segura, porque também hoje vivemos em um mundo de uma grande confusão. Então, a igreja, e o Santo Padre especialmente, tem que ser um farol de luz que ilumina em meio dessa confusão e dessa escuridão. Então, tem que passar ao mundo o ensinamento que Jesus nos deixou. Em terceiro lugar, deve ser um homem de governo, porque, queridos irmãos, a igreja enfrenta hoje desafios muito grandes. E precisa alguém que tenha a capacidade de governar uma instituição que tem milhares, milhões de fiéis e milhares de homens e mulheres consagrados. As problemáticas que enfrenta em cada país, em cada continente, são muito grandes. Os desafios que o próprio mundo enfrenta, que o próprio mundo confronta a igreja, são grandes. Há uma grande secularização. Então, um homem também de governo significa uma pessoa líder. E em quarto lugar, eu diria, precisamos de um grande comunicador. Alguém que saiba também transmitir a mensagem de Jesus de um jeito compreensível para o mundo de hoje. Então, porque muitas pessoas não entendem. Um grande problema da igreja hoje é que ela está meio que desconectada da realidade social e das pessoas. Às vezes, padres, uma pessoa me disse uma vez: Padre, obrigado pela homilia. Sabe que eu gosto do Senhor? Me disse ele, não? Não, que eu entendo o Senhor. Meu Deus, menos mal que entende, não? Mas às vezes não entendemos. A igreja fala meio, às vezes, de uma maneira que as pessoas terminam sabendo de que falou o padre, e eu nem lembro. Então, um Papa que seja caritativo e humilde, um Papa que seja de doutrina segura, um Papa que seja um líder, um governante eficaz, e um Papa que seja também um bom comunicador. Vocês estarão pensando: Padre, está pedindo muito. Sim, também os cardeais são seres humanos, não? Então vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine eles para escolher a pessoa certa, e o Espírito Santo também le acompanhe, le ajude neste ministério que seguramente já próximo domingo nós estaremos encomendando o Papa com seu nome aqui na Santa Missa. Que assim seja.